Fala galera, tudo bom? Meu nome é João Gabriel, vou apresentar o meu trabalho. Eu já gravei esse vídeo antes, ficou grande, ficou com 15 minutos, então eu vou tentar explicar um pouco mais rápido, é, e encurtar algumas explicações. Daí qualquer coisa no final vai ter meu e-mail, meu LinkedIn, no YouTube também. Vocês podem procurar João Gabriel Bracaioli, vocês vão achar esse vídeo e a gente tirar mais dúvidas e conversar sobre isso. Bom, eu vou trabalhar usando o meu trabalho é uso de multiplicadores em problemas de reconhecimento das emoções musicais. É, existe um campo de pesquisa chamado MIR, né, Music Information Retrieval, que envolve as pesquisas relacionadas com organização, catalogização e acesso a coleções musicais, né? Dentro elas, a Music Emotion Recovery é um campo de pesquisa que está crescendo, é, é, e que envolve, né, que esse e reconhecimento de emoção musical envolve um esforço que não é apenas processamento de sinais e aprendizagem de mágica, mas também envolve a psicologia, né, a teoria das emoções da psicologia. Mais para frente eu entro um pouco sobre esse aspecto da psicologia, é, mas a ideia nesse trabalho é investigar, né, os multiclassificadores, se eles minimizam os erros nas classificações das emoções. É, Bom, como multiclassificadores eu uso o Bushing. Dentro dos Bushings eu uso um Bagging, que são outros classificadores. Para vocês entenderem o Bushing, uma explicação bem rápida que eu ouvi é, você pensar que tá naquele filme lá, o show do Quem Quer Ser um Milionário, e aí o cara tem quatro perguntas lá, quer dizer, quatro opções de uma pergunta, e ele pode escolher entre um especialista e uma plateia. O bagging seria a plateia, porque ele pergunta e quem levantasse a mão A, B, C ou D, quem tivesse maior número de mão levantada seria a opção que ele vai escolher. O bagging trabalha mais ou menos nesse princípio, assim, explicando bem high level. É, e o Bushing, ele pega seu registro de treinamento, classifica e vê aquilo que foi classificado errado, ele atribui um peso maior. Porque daí na próxima rodada, quando ele for selecionar os elementos para participar da classificação, esses que têm um peso maior têm maior chances de participar da próxima classificação. A ideia por trás do Bushing tipo aprender com o erro, entendeu? Então, conforme o que ele for classificando errado, ele vai repetindo para tentar classificar corretamente. Bom, então o objetivo deste artigo é investigar o uso de multiclassificadores, obtendo melhores resultados e no reconhecimento de emoção, né? Utilizando combinações multimodais. Eu uso multimodais porque eu uso tanto a representação do áudio quanto a da letra, e comparar os resultados com classificadores únicos com os classificadores múltiplos. Bom, o banco de dados eu uso a Latino Music Database, que ela foi criada pelo meu orientador em 2008. Ela possui 3.139 composições no formato MP3. Depois, essa base de dados foi transformada na Latino Music Modal Database, porque foram incluídas outras representações de cifras e letras, e catalogadas nas emoções positivas, neutras e negativas. Quando foram inseridas essas outras representações, obtiveram 784 músicas com cifras e letras. Então, meu banco de dados ficou resumido a essas 784 agora. Bom, da onde que saíram essa positiva, negativa e neutra? Vem da teoria de Husserl de 2D, onde as emoções são divididas entre negativas, que seriam furioso, triste, e positivas, onde seriam felizes, alegres.
A gente não trabalha com a amplitude ali, né, a atividade baixa e alta, e o que tiver no meio é o neutro. É, então, o que era a minha base de dados? Eram pastas, né? Dividida entre áudio e letra. Dentro de tipo de áudio ia ter as pastas negativas, neutras e positivas. Nas letras ia ter as mesmas pastas. E são vários arquivinhos. Isso daí foram catalogadas no laboratório lá. Acho que foi um processo manual. Então eu tinha esses rótulos, né? Positivas, que eram as emoções alegres e entusiasmo, que eram 239. A neutra, eu tenho, que é amor e paixão, eu tenho 432 representações. E na negativa, decepção e tristeza, eu tenho 120 representações. Para fazer a classificação lá, eu precisava extrair as características desses áudios. Então, e das letras. Então, eu usei os extratores que tipo, já utilizado nesse meio. Então, eles fazem um pré-processamento, extraem algumas características, fazem tratamentos estatísticos e devolve um SVN ou um SSD gigantesco com essas características de cada música, e eu daí rotulei elas. Quando pegava na pastinha neutra, pegava todas, extraía as características e colocava os rótulos nelas, que elas eram das neutras, e assim por diante. Mesma coisa com processamento de texto. Eles fazem o stop work, que é tirar as palavras irrelevantes. O enagram é dividir as palavrinhas em pedacinhos menores, e o streaming eles falam para limpar os ruídos. Então eu extraio essas características e depois, para fazer a classificação, precisava fundir elas. Então combinar essas características. Então eu uso o Yearly Fuzzing. Ele é a fusão tardia, que eles chamam, que concatena as características. E depois de concatenado, ele criou um CVS ou um ARF para servir de entrada para os meus classificadores. Os experimentos com classificadores únicos, eu usei o SVN, o C45, conhecida no ECA como J48, e o TrueRap. A SVN teve uma melhor performance na acurácia geral, né? Mas eu usei a média ponderada, que é o de F-Mensur, que é o MPF ali, e o coeficiente de correlação, porque as bases estavam desbalanceadas e poderiam causar problema na média dos classificadores, né? Então eu usei essas médias. Para os experimentos com os classificadores de Bagging Boosting, eu criei esse diagramazinho para apresentar para vocês, mas seriam que eu pego essa minha base, divido ela, o Bagging divide ela em 100 representações aleatoriamente, e dentro de cada representação ele usa o Boosting, fazendo 10 classificações, atribuindo pesos em cada uma delas para os erros, para melhorar a classificação. E depois ele faz o esquema lá da votação e dá a minha resposta. Os experimentos, os classificadores apresentaram uma melhor acurácia nos resultados gerais, mas comparando eles com os outros, você observa que, tipo, negativa, por exemplo, ele não conseguiu classificar, ou classificou errado. Isso se deve muito à base estar desbalanceada e ele ter a parte negativa ser um pouco menor. Então, comparando a média entre os classificadores, os multiclassificadores teve uma performance melhor, mas não conseguiu classificar as negativas. Então, na conclusão, eu coloco que os resultados experimentais demonstraram que uma melhora nos resultados com os métodos proposto, quando há um volume maior nas amostras. O SVN mostrou uma melhor classificação,
sendo que ele consegue classificar os negativos, né? Então, é, eu ainda vou continuar os estudos envolvendo multiclassificadores. Eu quero experimentar ainda a seleção dinâmica de classificadores para ver se melhora essa classificação. Bom, aqui tá meus dados, meu e-mail é joãobracaioli@gmail.com, meu LinkedIn é João Bracaioli. Me procurem, quem tiver dúvida ou gostou do assunto e tem interesse relacionado, vamos bater um papo. No final dos meus slides estão as minhas referências e assim, qualquer coisa vocês podem pesquisar.